camarada Vitor Carvalho. Você entrou em que ano na Petrobras? Você tem memórias também dessa 3 de março de 1983. Aquela noite peguei no turno, o turno era de meio-dia, meia-noite, meio-dia, não era como é hoje, de 7 às 19, 19 às 7. E quando eu peguei... Não, eu estava no turno de dia, né? Ia largar meia-noite e a gente acompanhou, né? Dava para ver eu estava em Cherne 2. Cherne 2 fica ao norte de Enxova, mas dá para ver a plataforma, né? Uma distância de uns 20, 25 quilômetros. Então a gente via a labareda, né? Imensa, né? do gás queimando após o blowout, o kick, né? E a gente acompanhou no rádio, né, o resgate dos corpos dos sobreviventes sendo trazidos para S6 e para P12, que estavam recebendo, né, os sobreviventes e os corpos, aquela coisa toda. O resgate à noite, né, depois a gente ficou sabendo que podia estar até vivo, mas que rebocador passou por cima. Isso também não dá para confirmar, não faz aqui diferença. Acho que a gente tem que estar pontuando aqui são as caixas pretas, né, como o Jorginho colocou, mas que hoje a gente sabe, ficou patente na época, tanto que a Posos fechou as portas por conta disso, mas não deveria ter sido só Posos, né? Muito mais gente tinha que ter pago, né, por ter o desleixo que ocorreu naquela operação, né, uma operação que tinha que estar sendo feita com a lama de perfuração, uma lama que tem que ser balanceada para ter peso, né, coluna hidrostática, uma série de coisas que a engenharia, né, as pessoas estudam para estar fazendo isso. E, infelizmente, para economizar palito em festa salgadinho, estavam usando água salgada para fazer peso de coluna, isso é natural que se faça, para prever. Então, né, a partir da profundidade que você vai atingindo, você tem que ter um peso de lama, né, com os produtos que é usado para fazer a lama. É tipo o nome é esse mesmo, é lama, porque você mistura um monte de produto para que ele tenha um peso, né, dentro da coluna, para você estar suportando essa possível pressão que possa estar vindo. E, além disso, o BOP, o Blowout Preventer, que fica em cima, né, na mesa de perfuração, também não funcionou. Então, uma série de equívocos ali e que contribuíram para, no final, né, infelizmente, uma trapa de baleeira. A gente vê muita gente comentando, falando um monte de coisa sem ter noção do que foi, mas na época as baleeiras elas usavam 2 cabos de aço, um na proa e outro na popa, né, um na frente e outro na traseira da baleeira, para sustentar o peso dela e, na época, para sustentar o peso das pessoas entrando. Então, tinha que ter 2 pessoas, uma em cada trapa, para soltar essa trapa para a baleeira descer. O timoneiro atuar, eu falo isso porque a gente da operação era tripulante de baleeira na época, então a gente tinha treinamento para isso. E o que está claro é que, logicamente, por falta de treinamento, por a pessoa que deveria soltar a trapa, não soltou. Ou a trapa não desconectou como deveria ter sido desconectada. E quando o timoneiro atuou para a baleeira descer, uma trapa estava solta, a baleeira começou a descer, a outra ficou presa, então ela acabou ficando na vertical, e quando o peso aqui soltou, que a trapa correu, esse cabo de aço correu debaixo dela, ela, quando equilibrou, o peso aqui foi muito grande e ela despencou, quebrou, porque aquilo é de fibra, apesar de ser, né,
ter todo um planejamento, ser testada com saco de areia, tudo né, como tem que ser feito, mas ela nunca foi prevista ela ficar numa posição em que só já foi uma sorte, vamos dizer assim, ela ter só ter sustentado. Mas quando a trapa soltou, que ela fez o movimento, infelizmente nisso aí ela não suportou, quebrou, né, a estrutura da baleeira quebrou, ela inclinou e quebrou de novo a parte de cima. Outra melhoria, vamos dizer assim, e de treinamento, que eu já peguei depois disso tudo, é a fixação das pessoas dentro da baleeira antes de descer. E o critério e a exigência de que você confira se está todo mundo amarrado mesmo, com os cintos de segurança, mudar os cintos para uma posição mais fácil de ser, né, você colocar os cintos. Então, depois do acidente, não deveria ser assim, né? Mas é aquele velho ditado, né? Depois que arromba a porta, melhora-se as coisas e aí, eu não sei se a gente vai entrar no segundo acidente, né? O segundo acidente, ainda tinham baleeiras com essa engenharia, vamos dizer assim, sem nenhum demérito para os engenheiros, tá, Jorginho? Mas a engenharia usada, ela estava sendo modificada, mas tinham baleeiras com essa mesma engenharia de trapa, né, da mesma maneira, mas provavelmente o que mitigou a gente talvez ter um segundo acidente de enxova com mortes foi que tinha um flotel, que é uma estrutura que fica ao lado da plataforma para fazer reforma, e o pessoal foi deslocado para esse flotel e o flotel afastou. Um tempo, inclusive depois a gente teve, né, notícia de troca de rádios, né? O comandante do flotel queria desconectar rapidamente quando teve a explosão, mas houve uma certa pressão para que primeiro evacuasse o pessoal para depois ele afastar. Então o pessoal não usou as baleeiras, foi todo mundo para esse flotel e ele afastou. Então essa segunda situação do acidente de enxova de 88. abril, né, 24 de abril de 88, esse flotel provavelmente ajudou bastante a gente não ter outra tragédia com mortes, possivelmente. Poxa, na mesma unidade, né?